O envolvimento da religião na política sempre foi comum. A exceção foi exatamente o cristianismo. Sem mais demora, vamos correndo por fora. No ano 313, o imperador romano Constantino fez um decreto dando liberdade de reunião religiosa aos cristãos, devolvendo bens das igrejas cristãs que foram confiscados pelos imperadores anteriores. Os cristãos presos foram soltos, voltaram a ter liberdade e as torturas aos cristãos cessaram. O imperador Constantino, no ano 313, ele decreta isto, dando aos cristãos liberdade de culto, dando aos cristãos vitória sobre as perseguições que eles estavam sofrendo. Durante 300 anos, nesse período até o ano 313, vários imperadores romanos perseguiram os cristãos. A perseguição não foi algo ininterrupta. Não. Ela acontecia, depois parava. Acontecia, depois parava. E o cristianismo não se envolvia com a política. O cristianismo só passa a se envolver com a política a partir de Constantino, 300 anos depois de Jesus Cristo. Nos 300 anos entre Jesus Cristo e o imperador romano Constantino, a igreja cristã não se envolvia com a política, o que era um diferencial. Por quê? Porque todas as religiões e todos os sacerdotes em todos os lugares do mundo se envolviam com a política, se envolviam com os governantes em cada lugar que eles, aqueles religiosos, aqueles sacerdotes, estavam ministrando, liderando a religião. Os cristãos não. Então, o imperador romano Nero perseguiu os cristãos na cidade de Roma do ano 64 ao ano 68. Aí depois parou. O imperador romano Domiciano perseguiu os cristãos do ano 94 ao ano 97. Depois parou. O imperador romano Marco Aurélio perseguiu os cristãos do ano 161 ao ano 166. Depois a perseguição parou. Então os cristãos foram perseguidos assim, mas nunca direto, nunca sem parar. Sempre com períodos de perseguição, períodos sem perseguição. Por quê? Porque os cristãos não aderiam à política. Eles não se envolviam com a política. Eles tinham a predominância de falar de Jesus Cristo. Depois de Marco Aurélio, no ano 202, o imperador Sétimo Severo também perseguiu os cristãos. Foram 2 anos de perseguição. Depois, no ano 249, o imperador Décio também perseguiu os cristãos. Foram 2 anos de perseguição duríssima aos cristãos. Depois parou também. O imperador Valeriano perseguiu os cristãos no ano 257 ao ano 260. Depois parou também. E a pior perseguição foi do imperador Diocleciano, que começou no ano 303, foi até o ano 305, foi terrível. Os cristãos foram presos, os seus templos foram destruídos, seus escritos foram queimados, muitos foram torturados. No ano 306, o imperador Galério, só no lado oriental do Império Romano, perseguiu os cristãos. No ano 311, o imperador Licínio, também no lado oriental do Império Romano, perseguiu duramente os cristãos, até que no ano 313, Constantino conseguiu fazer um acordo com Licínio. Ele, Constantino, governava a parte ocidental do Império Romano, onde é hoje a Itália, Áustria, França, Espanha, e Licínio governava a parte oriental. Constantino fez um acordo com Licínio e a perseguição parou aos cristãos.
Mas o que eu quero que vocês entendam é que, politicamente, a religião sempre esteve ligada ao poder político, ao Estado. Só que os cristãos não. Os cristãos ficaram 300 anos sem estarem ligados ao governo político, sem estarem ligados ao Estado. Foi a primeira religião que cresceu, que se desenvolveu e que ficou 300 anos, aproximadamente, focada, ligada aos interesses espirituais, aos interesses do seu líder e do seu Senhor, que eles defendiam, que é Jesus Cristo. E nesses 300 anos eles ficaram desligados do poder político. Ficaram desligados da união com o Estado. Isso era realmente uma exceção. Isso foi uma exceção. Então, nós hoje vemos como lá há 2000 anos atrás e antes de Jesus Cristo, nós vemos que sempre a religião, em cada povo, em cada época, esteve ligada ao poder político. Os cristãos foram uma exceção disso durante 300 anos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para mais vídeos como este.